Destaque no Panorama CBN. Governo vai enviar dinheiro de bets ilegais para combater crime organizado e pessoas que divulgarem plataformas terão que pagar impostos. Programa de crédito consignado do PicPay no Distrito Federal é alvo de operação do Ministério Público. Lula indica que não vai afastar Jacques Wagner da liderança do governo no Senado. Israel e grupo Hezbollah concordam com novo cessar-fogo, mas imprensa libanesa registra novo ataque. Brasil registra a menor taxa de analfabetismo da série histórica. Nordeste tem o dobro do índice nacional. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de sexta-feira, 19 de junho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. O presidente Lula assinou um decreto que bloqueia o dinheiro movimentado por empresas de apostas eletrônicas ilegais no Brasil. O dinheiro apreendido vai direto para o Fundo Nacional de Segurança Pública. As instituições financeiras, depois de avisadas, vão ter 24 horas para travar as contas e até 48 horas para confirmar o congelamento do dinheiro. Aí as empresas vão ter 15 dias para se defender e, se perderem, a Advocacia Geral da União entra na Justiça para transferir os valores de forma definitiva. A partir de agora, também, as pessoas que divulgarem bets ilegais na internet também terão que pagar imposto de renda e outros tributos, como explica o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. Se um influencer agora entrar na rede social e fizer propaganda de uma bet ilegal, além de todas as sanções já administrativas da SPA, a Receita Federal vai cobrar o imposto de renda, vai cobrar o PIS/COFINS, porque é justo, né? Se o influencer está ganhando dinheiro com a bet ilegal, ela que paga então o imposto de renda dessa bet ilegal que está no exterior. Para ficar claro, são bets ilegais. As instituições financeiras que movimentam transações dessas plataformas também terão que pagar impostos. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, defendeu o endurecimento da regulação das plataformas de apostas. Para que a gente avance nesse compromisso de tolerância zero com as bets ilegais e com o jogo irresponsável. E o governo informou também nessa sexta que 25,2 milhões de brasileiros fazem apostas nas plataformas ilegais, que representam algo entre 41% e 51% das plataformas que operam na legalidade. Quer dizer, de cada 10 plataformas legais, 4 ou 5 são ilegais. O ministro da Justiça, Wellington César, completou que a medida é essencial para asfixiar o crime organizado, que tem se utilizado das bets ilegais. É fundamental. Nós entendemos que a retirada do oxigênio das organizações criminosas através de uma ênfase na asfixia financeira é o primeiro passo do nosso programa. E a assinatura do decreto acontece um dia depois da Operação Conto da Sorte da Receita Federal e de Ministérios Públicos, que investigam um esquema bilionário de lavagem de dinheiro em Pernambuco, Ceará e São Paulo. Desde outubro de 2024, a Anatel já derrubou cerca de 50 mil sites e aplicativos de apostas ilegais no país, operados por apenas 350 pessoas que usavam 37 instituições financeiras, em geral fintechs ou instituições de pagamento. E o Ministério Público do Distrito Federal deflagrou uma operação que apura um esquema de descontos irregulares nos salários de servidores públicos do Distrito Federal. É a Operação Juros Zero, que saiu para cumprir 50 mandados de busca e apreensão em Brasília, São Paulo e Curitiba. Entre os alvos estão o ex-secretário de Economia do Distrito Federal, Ney Ferraz, e o ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB, Paulo Henrique Costa, que já está preso por causa da investigação envolvendo o Banco Master. Outro investigado é o diretor do banco digital PicPay, Eduardo Chedi Simões. As buscas aconteceram na Secretaria de Economia, no Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, no PicPay e no BRB. De acordo com os investigadores, a fraude começou depois da publicação de um decreto do governo do Distrito Federal em 8 de agosto de 2024. Esse texto criava uma modalidade de desconto em folha para pagar transações sem cobrança de juros. Mas a investigação aponta que o decreto foi feito de propósito para permitir o esquema. 6 dias depois, o PicPay, que é do grupo JIF, demonstrou interesse em operar o serviço e fechou contrato com o Banco de Brasília. O Ministério Público afirma que a empresa cobrava uma taxa de antecipação, que na verdade era juro disfarçado. As taxas variavam entre 2,99% e 7,55% para prazos menores que 30 dias. No ano, o juro passava de 260%.
Entre agosto de 2024 e agosto do ano passado, o esquema tirou mais de 80 milhões de reais dos contra-cheques dos servidores. Uma auditoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal já tinha confirmado o prejuízo de 81,7 milhões de reais e, na ocasião, o serviço foi suspenso no mês de março. O caso também virou alvo da CPMI do INSS. O COAF, que é o órgão de controle de atividades financeiras, enviou alertas depois do Banco Santander detectar uma movimentação suspeita. O escritório do ex-governador Ibanez Rocha, do MDB, recebeu R$1 milhão do grupo JIF só 4 dias depois que o PicPay foi cadastrado pelo governo distrital. Outra linha de investigação mostra que a Associação dos Servidores Públicos do Distrito Federal também participava. A movimentação financeira dessa associação cresceu 48.000% em 2 anos, deixando funcionários da ativa e aposentados no prejuízo. A operação apura crimes como usura, corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Procurado pela reportagem da CBN, o PicPay alegou que não reconhece irregularidades nessas operações investigadas e rejeita a acusação de cobrança indevida. O BRB declarou que a atuação do banco está restrita à operacionalização dos descontos e que não tem responsabilidade direta na concessão dos empréstimos. E a Polícia Federal vai periciar os $55 mil e os 33 mil euros apreendidos nos endereços de Jacques Wagner durante a operação da quinta-feira. O montante equivale a R$482 mil. A perícia vai analisar a numeração de série das cédulas e checar se as notas correspondem às que foram sacadas pelo líder do governo no Senado em viagens oficiais. O valor apreendido é 43% maior do que os quase R$337 mil recebidos por Jacques Wagner em diárias desde 2019. Ao jornal O Globo, o Senado informou que as diárias são pagas antecipadamente em dinheiro ou conta bancária e só são devolvidas se a viagem não acontecer. Em entrevista à Band News TV, na quinta-feira, o senador pelo PT da Bahia afirmou que o dinheiro é legal e está guardado em envelopes do próprio Senado. Eu várias vezes viajei para o exterior, mandei até levantar, e de 2019 para cá eu recebi de diárias aproximadamente $70 mil. E outras vezes que eu fui viajar, eu comprei via Banco do Brasil, onde eu tenho conta, dólares ou euro para fazer a viagem. Então, eu não tenho nenhuma coisa para esconder desse dinheiro. Está guardado no cofre, porque eu vou viajar, nem sempre eu levo a diária, às vezes eu gasto com cartão e, portanto, o dinheiro está lá. A assessoria do senador informou que o total apreendido mistura essas diárias oficiais com moedas estrangeiras que ele mesmo comprou, mas não detalhou os valores de cada origem. O presidente Lula confirmou que Jacques Wagner vai continuar na liderança do governo no Senado. A sinalização aconteceu na manhã desta sexta-feira, durante um compromisso público em Belo Horizonte. No fim de um discurso, o presidente foi questionado por jornalistas se o senador permaneceria no cargo de líder e respondeu fazendo um gesto positivo com as mãos. Ele evitou comentar os desdobramentos da investigação e os possíveis impactos políticos para a campanha de reeleição dele ao Palácio do Planalto. O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad, pré-candidato ao governo de São Paulo, defendeu a investigação contra Jacques Wagner em entrevista ao podcast Critique. A lei tem que ser aplicada independentemente de torcida. Eu torço para a justiça ser feita. Eu vou lamentar se uma pessoa próxima a mim errou. Vou lamentar, porque é uma pessoa que eu conhecia e tudo mais. Mas eu não posso desejar, até para o bem da sociedade, que a lei não seja aplicada. Haddad também elogiou a independência da Polícia Federal e disse que no governo Bolsonaro não havia liberdade de investigação quando se tratava de apurações sobre aliados e parentes do ex-presidente. Informação importante sobre a guerra no Oriente Médio, porque Israel e o grupo extremista Hezbollah, que tem o apoio do Irã, aceitaram renovar o cessar-fogo nesta sexta-feira. A informação foi dada por um funcionário do governo dos Estados Unidos para a agência de notícias Reuters. A trégua entrou em vigor às 10 horas da manhã, no horário de Brasília. Só que a mídia estatal do Líbano já afirmou que Israel voltou a fazer ataques no sul do país, com 2 mortos. Antes desse novo cessar-fogo, durante a madrugada, Israel tinha atacado o Líbano numa ofensiva que deixou 47 pessoas mortas e 97 feridas, segundo o Ministério da Saúde do país. Israel disse que foi um ataque a mais de 80 alvos que matou dezenas de membros do Hezbollah.
O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a ação foi uma resposta a um ataque do Hezbollah que matou 4 soldados israelenses e que as tropas não vão sair do Líbano. O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, usou as redes sociais para criticar a pressão americana pelo acordo e também ameaçou o Líbano. Com todo o respeito aos americanos, ele disse: "O sangue dos nossos filhos não está à mercê de ninguém. Todo o Líbano deve queimar." Por causa dos ataques de Israel no Líbano, as negociações entre os Estados Unidos e o Irã, que iam começar na Suíça, foram suspensas, e o governo do Irã exigiu garantias de que os Estados Unidos vão fazer Israel parar os ataques. O encontro na Suíça tinha sido adiado pelo governo local porque o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, cancelou a viagem, alegando problemas de logística. Essas conversas iam começar 2 dias depois que Washington e Teherã assinaram um memorando que prevê um prazo de 60 dias para resolver a questão do programa nuclear iraniano. Mesmo com o impasse, o porta-voz das Relações Exteriores do Irã, Esmail Bagaei, declarou que não há urgência e que a expectativa é organizar a reunião nos próximos dias. No meio da crise, um órgão criado pelo governo do Irã, a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, anunciou que o Estreito de Hormuz vai ficar aberto para navios e sem cobrança de taxas pelos próximos 60 dias, que é o tempo do cessar-fogo com os americanos. Mas o país mudou as regras e passou a exigir que as embarcações peçam uma autorização com pelo menos 48 horas de antecedência. O controle do estreito é um ponto histórico de disputa porque a lei internacional garante a livre navegação no local, que é a principal rota de escoamento de petróleo do mundo. Em entrevista ao site americano Axios, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu o acordo e disse que o entendimento foi fundamental para reabrir a rota marítima e evitar uma crise econômica global. Nessa sexta, o petróleo subiu levemente, mesmo depois do anúncio de cessar-fogo entre Israel e o grupo Hezbollah no Líbano. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent sobe quase 1%, negociado a $80. E com o feriado nos Estados Unidos e na China, o principal índice da Bolsa Brasileira ficou quase no 0 a 0, subiu 0,3% aos 168.333 pontos. No acumulado da semana, o Ibovespa caiu 1,6%. O dólar comercial caiu 0,17%, cotado a R$ 5,16. Na semana, a moeda ficou 2% mais cara. E o euro vale R$ 5,92, com leve alta de 0,02%. E o Brasil registrou no ano passado a menor taxa de analfabetismo da série histórica, que começou em 2016. Pela primeira vez, o índice ficou abaixo de 5%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, que é divulgada pelo IBGE. O levantamento aponta que 4,9% dos brasileiros com 15 anos ou mais não sabem ler nem escrever um bilhete simples. Apesar da queda, o país ainda tem 8,4 milhões de pessoas nessa situação. Mais da metade desse total vive no Nordeste. A região tem uma taxa de analfabetismo de 10,6%, o que representa mais que o dobro da média nacional. A pesquisa do IBGE também mostra que o analfabetismo está concentrado na população mais velha. Praticamente 6 em cada 10 pessoas que não sabem ler nem escrever têm 60 anos ou mais. Nessa faixa etária, o levantamento traz um dado inédito. Pela primeira vez na série histórica, a taxa de analfabetismo das mulheres idosas ficou menor que a dos homens. O índice delas caiu para 13,7%, enquanto o deles ficou em 14,1%. O IBGE identificou ainda um avanço na escolaridade da população negra. Pela primeira vez, mais da metade dos pretos e pardos com 25 anos ou mais terminou o ensino médio. Apesar disso, a desigualdade racial e de gênero persiste na juventude. Entre os adolescentes de 15 a 17 anos, a frequência escolar na etapa adequada é menor justamente entre os homens e entre pretos e pardos. O tempo médio que um adulto com mais de 25 anos passa matriculado aumentou de 9,1 para 10,2 anos, mas ainda há mais brasileiros sem o ensino fundamental, 25,6%, do que com graduação, 21,4%. O abandono dos estudos continua concentrado na adolescência, principalmente a partir dos 16 anos, e no caso das mulheres, os principais motivos para deixar a escola são a necessidade de trabalhar e a gravidez.
A pesquisa também avaliou o acesso ao ensino na primeira infância. Nas regiões Norte e Nordeste, as famílias apontaram dificuldades para conseguir vagas em creches ou escolas para crianças pequenas. Por outro lado, o total de jovens que não estudam, não trabalham e não fazem cursos de qualificação recuou. Esse grupo representava 17,5% da população entre 15 e 29 anos em 2025, o menor patamar dos últimos anos. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse numa entrevista que acha o presidente Lula uma pessoa muito volátil. Trump deu essa declaração quando falava de líderes mundiais, e aí ele foi questionado pelo site Axios se ele era fã de Lula. Trump respondeu que não poderia se importar menos com o brasileiro e citou um discurso do presidente que ele considerou volátil. Ele não detalhou que discurso foi esse, mas essa semana o presidente Lula disse para o amigo Trump não se meter nas eleições do Brasil. Em outras oportunidades, Trump chamou Lula de dinâmico e um cara inteligente. E o presidente Trump voltou a se estranhar com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Em entrevista à rede de TV italiana La Sette, o americano disse que a premier implorou para tirar uma foto com ele durante a reunião do G7 na França e disse que ficou com pena dela. Nas redes sociais, Meloni classificou as falas de Trump como completamente inventadas. O vice-primeiro-ministro da Itália, Antonio Tajani, cancelou a viagem oficial que ia fazer para Miami, nos Estados Unidos, no início da semana que vem. Essa relação já não é boa há tempos, desde que o presidente Trump criticou o Papa Leão XIV por causa da guerra no Oriente Médio, e o governo italiano saiu em defesa do Papa. Na época, Trump chamou Meloni de inaceitável e questionou a coragem da primeira-ministra. Na Copa do Mundo, 2 anfitriãs já estão classificadas para a segunda fase. A seleção dos Estados Unidos garantiu a vaga ao vencer a Austrália por 2-0 no grupo D na tarde desta sexta-feira. A primeira classificada foi a seleção do México, que venceu a Coreia do Sul por 1-0 pelo grupo A. E no evento que eu mencionei mais cedo em Belo Horizonte, o presidente Lula comentou sobre o jogo entre Brasil e Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, que você, que ouve Panorama no Futuro, já sabe quanto é que foi. Ao ouvir de um garoto na plateia que o ídolo dele era o atacante Neymar, Lula, num estilo comediante stand-up, brincou com a ausência do jogador. Quem é que o Brasil tem gol de bola agora? Neymar. Neymar não tá nem jogando, cara. Não tá nem jogando. Ô, gente, eu vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Ou seja, jogador home office. Isso eu vi na internet ontem. Eu acho que vai depender, Padilha, qualquer dia que a gente vai ter que fazer uma seleção na inteligência artificial. 11 Pelés. Essa podia ir para a Rádio Sucupira, né? Mas a Rádio Sucupira já estava pronta antes dessa fala. E antes da gente encerrar o Panorama com a Rádio Sucupira, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia e não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. O Fernando Amorim, que me chama de Homem de Leão, significado de Leandro, diz assim: como eu já havia dito a você, sou de Teresina, Piauí, mesmo domicílio eleitoral de Ciro Nogueira. Aí ele qualifica o senador com um nome que eu não vou reproduzir aqui. E diz o seguinte: acompanho par e passo as denúncias a ele imputadas na imprensa nacional, pois na imprensa local reina o mais profundo silêncio sepulcral. Abraços, admiração por ti segue firme aqui, Fernando Amorim, de Teresina, Piauí. E tem mais uma então para você, Fernando. Enquanto ele é alvo de denúncias, informou o colunista Lauro Jardim, do Globo da CBN, Ciro Nogueira foi visto nessa sexta relaxando em Ibiza, na Espanha, de bermuda, camiseta e boné e bebericando taças de vinho branco. Tem mais mensagem aqui. Oi, Leandro, gosto muito da CBN, sempre vejo e escuto pelo YouTube. Quero desejar bom descanso a todos. É o Romário,
de Carapicuíba, São Paulo, aqui na Grande São Paulo. Obrigado, Romário. Me mandou um e-mail. Adorei sua mensagem. Acho que ele me ouviu, na verdade, durante a madrugada, no CBN Madrugada, porque essa mensagem chegou às 3 da manhã. E antes de aproveitar o fim de semana, não esquece de deixar o Panorama salvo aí na sua biblioteca do Spotify, hein? Bom, a semana foi especialmente ruim para mais 3 figuras da política enredadas na trama do Banco Master. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, se defendeu da acusação de ter recebido 30 milhões de reais de Daniel Vorcaro. Hugo Mota, presidente da Câmara, voou de jatinho e se recusou a responder se intermediou um empréstimo do Master à empresa da cunhada dele. E o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, é suspeito de ter atuado em favor do Master em troca de propina. Tudo isso é assunto para a Rádio Sucupira. Quantos cartazes o senhor mandou fazer desse aqui? Apenas 10 milhões. 10 milhões? Eu quero encartazar a Bahia de ponta a ponta. Mas vai custar um dinheirão, né? Dinheiro não tem importância. O dinheiro, eu várias vezes viajei para o exterior. De 2019 para cá, eu recebi de diárias aproximadamente 70 mil dólares. E outras vezes que eu fui viajar, eu comprei via Banco do Brasil, onde eu tenho conta, dólares ou euro para fazer a viagem. Nada, botar dinheiro de imposto, senão a gente ia ter que justificar da declaração de imposto de renda. Mas o que a gente vai fazer com essa dinheirama toda? Porque isso aí vai crescer que não... Calma, eu já tomei todos os providenciamentos. Está guardado no cofre, porque eu vou viajar, nem sempre eu levo a diária, às vezes eu gasto com cartão e, portanto, o dinheiro está lá. É uma prática comum do Senado entregar aos senadores o valor de diária em espécie. Segundo, se o senador não pensou em depois depositar de alguma forma em alguma conta, por que guardar no cofre? Não, esse dinheiro, primeiro que você não deposita em conta, é dinheiro em dólar. Eu acho que numa hora como essa, a gente deve esquecer os não obstante e unir as forças. Pra frente, Sucupira! Sobre o apartamento, eu tinha interesse de dar um apartamento, ou de ajudar minha filha a comprar um apartamento desse. Como o Guga, o Augusto Lima, é um investidor, eu disse: você pode comprar, depois eu vou recomprar, porque o apartamento está em construção, não está pronto. Eis minhas mãos. Elas estão lavadas, ensaboadas, lavadas na água da retidão administrativa e com o sabão de todas as virtudes cívicas. Nunca recebi dinheiro de ninguém, muito menos do Master ou do Augusto Lima, então eu estou absolutamente à vontade. Se precisar de dinheiro, não precisa pedir emprestado, não. Peça a mim, que eu faço questão de emprestar do meu bolso. Quando você precisa de um empréstimo, procura quem? O gerente do banco. O banco, não é? O gerente. E a minha cunhada, que representa os negócios do meu sogro, procurou um banco. O empréstimo é legal. Feito. O senhor chegou a pedir a ele? Então está dentro da legalidade. Sim, mas o senhor chegou a pedir a ele que liberasse o empréstimo? Murilo, empréstimo tem critério para ser liberado. Sim, mas... E a instituição dele estava legal. Se você tivesse estudado com esse jeito que tem para invencionice, com esse talento para cosmonáutica, olha, o senhor ia ser outro Santos Dumont. Eles não, pô, vamos com o Daniel de carona. Conheci o Daniel, fomos de carona. Chegou lá, o Daniel tinha reservado o hotel. Também não vejo problema nisso, é um evento corporativo. Se você falar com qualquer pessoa, é normal você convidar uma pessoa, botar no hotel. E o Daniel não me pediu nenhuma vantagem para me levar. Não teve contrapartida de nada, de projeto, mas zero. São as mordomias, as mordomias. Todo mundo é contra enquanto não pega umas beiradas. Eu reconheço que tem gente com muito mais milhões recebidos que não foram, não tiveram essa busca e apreensão. Tanta ingenuidade. É só fazer a pergunta: a quem interessa o crime? A oposição. As verdades do senador Jacques Wagner virão à tona e elas serão comprovadas e um dia elas serão julgadas. E é lá nesse dia que a pessoa pode ser condenado ou inocentado. Eu boto a minha mão no fogo por ele. Está muito difícil o que a humanidade está vivendo. Porque na minha cabeça e no meu coração era para a gente preservar o amor, o respeito, o carinho. Nós estamos exaltando o ódio, a raiva e a agressão contra aqueles que a gente nem sabe o que fez ou se fez. Muito bem! E viva o amor! As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo.
edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Lembrando que a Rádio Sucupira tem podcast próprio, caso você tenha perdido algum episódio ou queira compartilhar. E essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã de segunda-feira com Bianca Santos. Um ótimo fim de semana para você.